noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar, uma realização conjunta da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do Sebrae. Esse evento tem como objetivo reunir profissionais que atuam na área do empreendedorismo, para falar sobre um assunto muito importante e muito atual: a força das empresas familiares na economia brasileira e os desafios enfrentados, vividos por elas. Só para contextualizar, de acordo com o IBGE, as empresas familiares representam cerca de 65% do PIB do Brasil e são responsáveis por 75% dos empregos gerados no país. Este evento também conta com o apoio do Mackenzie Soluções, uma área de negócios que atua no mercado corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade financeira. O Mackenzie Soluções oferece também diversos cursos de educação executiva. Ainda sobre este webinar, ele faz parte de um projeto maior, um projeto de extensão intitulado Promoção do Desenvolvimento de Negócios Familiares, liderados pelo professor Marcos Franklin, da Universidade Mackenzie, cuja equipe é formada pelos pesquisadores professor Sidney Mascarenhas, professor Eduardo Issa, professor Silvio Popadiuk, pelos alunos do mestrado profissional em administração do desenvolvimento de negócios, Alessandro Lima, Alexandre Primo e Alessandra Reis, pelo coordenador do Mackenzie Soluções, Newton Bassi, e pelos alunos de graduação do CCSA, Vitória Silva, Ilana Benitz e Giovana Prado. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, pela participação dos nossos convidados de hoje. Adriana Rebeck, gerente da Unidade de Soluções e Transformação Digital do Sebrae São Paulo. Paulo Menezes, gerente da Unidade de Cultura Empreendedora do Sebrae São Paulo. Alessandro Lima, gerente regional do Sebrae São Paulo e mestrando do mestrado profissional de Administração em Desenvolvimento dos Negócios, do Mackenzie. Eu sou o professor Eduardo Issa, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e professor pesquisador do projeto de extensão a que me referi. Agradeço também ao magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Marco Túlio, e o nosso coordenador do projeto de extensão, professor Marcos Franklin. Como é de costume, considerando o caráter confessional da nossa universidade, nesse momento teremos a oportunidade de ouvir o reverendo Dr. Jonatas de Macedo, Abdias de Macedo, no compartilhamento de uma palavra bíblica para a nossa reflexão. Por favor, reverendo. Muito bem, é uma alegria estar aqui com vocês e, de fato, abrir esta oportunidade, este webinar, com uma palavra bíblica. Se eu não me equivoco, nós falaremos sobre a força das empresas familiares. E é importante que a gente ouça os benefícios e as forças e todas as implicações desse tipo de empreendimento de várias perspectivas. E vocês ouvirão isso com os palestrantes e todo o webinar. Mas eu quero chamar a sua atenção para a bênção de Deus sobre a família. Nossa fé cristã, ela tem um nascimento bastante emblemático, que é a chamada de Abraão para começar o povo de Deus. O povo de Israel, ele começa com Abraão. E o que nem sempre é notado é que o chamado de Abraão começa com uma bênção para as famílias. Então, o chamado de Abraão, que está em Gênesis 12, os primeiros versículos, eu vou ler o versículo de número 3 e quero a sua atenção para a última expressão que o Senhor usa aqui. Ele diz: abençoarei os que te abençoarem
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, observe que as famílias da terra estariam debaixo da bênção dada a Abraão. E Abraão seria um canal de bênção para as famílias. De modo que, se estamos celebrando a força das empresas familiares e reconhecendo o papel e importância das famílias neste empreendimento, eu devo repetir aqui a bênção que Deus faz a Abraão. Aqueles que abençoam as famílias serão abençoados, e aqueles que não assim reconhecem terão que arcar com as consequências das maldições. É certo que a gente fala pouco das maldições de Deus e a gente não quer salientar a parte negativa, por óbvio, mas é importante lembrar que quando a gente faz esse tipo de reconhecimento de sua importância, nós estamos lembrando que Deus havia dito lá no livro de Gênesis, de modo que me cumpre não só parabenizá-los pela iniciativa, mas relembrá-los de que Deus estava abençoando desde lá, continua até hoje a fazê-lo através de famílias. Lembro-lhes de que Deus não chamou a Abraão, mas chamou a Abraão e sua família, e aos seus filhos e suas famílias. De modo que, quando nós nos lembramos da força da família, ela se mostra forte e potente em mais uma área que é esta que nós estamos celebrando. Então, atenção ao que nós vamos ouvir, baixo da bênção de Deus que nos acompanha desde Gênesis. Deus abençoe, prazer falar a vocês. E se eu discretamente sumir, peço a gentileza da compreensão, porque hoje estamos em uma sequência de eventos. Eu saí de um, vim para esse e sigo até mais um pouquinho. Deus abençoe, obrigado e até a próxima. Reverendo, muito obrigado por suas palavras, né? Voltando a conversar, agora eu quero deixar um recado para o pessoal que está nos ouvindo, os nossos convidados. As perguntas poderão ser feitas no bate-papo ao longo da nossa conversa e elas serão respondidas pelos debatedores no final do evento, ok? Então, para começarmos a nossa conversa, eu gostaria de chamar o nosso porta-voz aí do evento, o Alessandro Lima, para conduzir algumas perguntas para os nossos convidados. Por favor, Alessandro. Obrigado, professor Eduardo. Boa noite a todas e todos. Esperamos que estejam todos bem. Uma alegria muito grande participar aqui do evento, né, e receber aqui os nossos amigos do Sebrae, Adriana Ribeck, o Paulo Menezes, que gentilmente aceitaram o nosso convite e para esse bate-papo, para falar de um tema tão importante. E muito bom também estarmos falando neste mês, no mês de outubro, nós comemoramos o mês do empreendedor. E esse mês ele traz uma série de atividades importantes, né? Neste mês, o Sebrae completou 49 anos de existência, a instituição. O Mackenzie, né, na última segunda-feira, completou 151 anos. Até brinquei com os amigos, as duas instituições juntas têm 200 anos aí de existência, de atuação. Então, muito bom aqui a gente falar sobre um tema tão importante que é o de negócios familiares, né? Nós estamos num momento ainda bastante delicado, mas com um processo de retomada, de reconstrução dos negócios, e falar desse ambiente, negócios familiares, é algo extremamente importante que vai ao encontro desse cenário, especialmente quando nós falamos do cenário das micro e pequenas empresas. Então, eu queria, no primeiro momento aqui, agradecendo mais uma vez, dirigir a primeira pergunta para a Adriana,
Nesse contexto, né, Adriana, quando a gente fala, por exemplo, dos pequenos negócios no país, nós estamos falando de 99% do total de empresas existentes no Brasil, das formalizadas, são micro ou pequenas empresas. E o professor Eduardo comentou conosco no começo desse universo das empresas, dos negócios familiares. Como é que você vê nesse sentido? Quais são as vantagens e os pontos de atenção de se empreender em família? Por favor. Legal, Alessandra, muito obrigada. Primeiro, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Professor Luiz, é um prazer te conhecer e falar Prazer é de um meu. assunto tão importante, né? Afinal, 80% das empresas são familiares, das MPS são familiares. Bom, vantagens e desvantagens. Existem os dois lados. Se todos os cuidados forem tomados, o lado bom tem muitos ganhos. E eu vou começar com esse lado, que é o lado bom das vantagens, tá? Então, primeiro, um grande ganho que a gente fala é o comando único, né? Um comando único e centralizado, permitindo reações rápidas em situações de emergência, tomada de decisões rápidas, que é um comitê mais exclusivo, então é possível tomar essas decisões mais rápidas. Uma estrutura administrativa pequena, então muito mais fácil de alinhamento de interesses, né? Aqui eu vou deixar uma dica: recebam feedbacks para ajustes dos seus pares, do seu time. Então, receba feedback dos seus colegas de trabalho, esteja aberto para isso, para sempre evoluir. Tá? A questão de equipe determinada e dedicada, principalmente quando são integrantes da família, né? Então, a questão é manter motivadas, aí é um grande ganho também. Importantes relações na região com a comunidade, comerciantes, traz uma maior credibilidade, a questão de relacionamento com regiões. Confiança mútua entre o time, então, questão de ser família, né? Então, tem uma confiança mútua. Investimento em novas capacitações dos colaboradores será um retorno dentro da própria empresa, então, esse investimento então, é um grande ganho também. E desenvolvimento em conjunto, todos crescem juntos. Mas também temos as desvantagens e os cuidados que precisam ser tomados para evitar essas desvantagens, né? Dificuldade para separar dentro da empresa a parte emocional e racional, tendendo mais para os interesses pessoais. Então, é muito difícil essa divisão, né? Da questão do controle emocional e racional. Então, o que é pessoal, o que é da empresa. A postura de autoritarismo do fundador, alternando com atitude de paternalismo, que acabam sendo usadas como forma de manipulação. É muito comum isso acontecer nas empresas familiares. A questão de resistência à mudança, né? Para que mudar? Vamos continuar assim, então isso existe bastante. Laços afetivos extremamente fortes, influenciando comportamentos, relacionamentos e decisões da empresa. Então, como vou desligar um parente meu, né? Então, existe bastante disso também. Expectativa de alta fidelidade dos empregados, isso pode gerar um comportamento de submissão, sufocando a criatividade, acabar não querendo ou se permitindo a pensar em coisas novas, tá bom assim, não precisamos inovar, tá? Então essas são algumas, né, podem ter outras desvantagens. Mas a parte boa de empreender em família é a questão da confiança, o respeito que existe, né, a questão dos mesmos valores e juntas trazerem ganhos para a família. Então, muita inteligência emocional, evitando que os conflitos cheguem nas festas de fim de ano, né? E no convívio da família, isso é muito importante. E também a questão de organização para que os problemas da empresa não sejam os problemas de casa e vice-versa. Então, briguei com meu marido, ele é meu sócio. Muito importante ter inteligência emocional aí. Nós temos casos no Sebrae, né, onde o casal se separou, mas continuaram com a sociedade. Olha que lindo, né? Eles continuaram mantendo a sociedade, mesmo acabando a parte aí do casamento. Então, isso é muito importante ser mantido, tá? Então é isso, Ale. Excelente, Adri. De tanta coisa bacana que você falou, eu vou pincelar algumas coisas aqui para te fazer a segunda pergunta, né? Você falou dessa questão dos laços afetivos, o processo decisório, desse ambiente mais enxuto, né? Especialmente na parte administrativa, que as empresas, em sua maioria, têm. Comenta para a gente um pouquinho, por favor, a questão da contratação, né? Você falou do processo de desligamento. Como há um vínculo afetivo, então é um processo também que muitas vezes se torna delicado. Mas e o outro lado, né? A entrada dessas pessoas. Então, como é que são tratadas as indicações da família para contratação, né? Como que são contratados os familiares? Como é que você enxerga isso, por favor? Legal, Ale. Uma coisa muito importante para iniciar esse assunto, eu ouvi de uma consultora nossa aqui do Sebrae recente, que é a Cássia, não contrate ninguém que você não pode demitir. Ou se for contratar, deixa bem claro isso no início, né?
Então, o problema de contratar a família, eu não vou desligar aquela pessoa nunca, né? Então, precisa deixar bem claro isso no início. Um erro comum é contratar muitos parentes para várias funções, com o pensamento que vai aceitar salários menores ou menor risco de processos trabalhistas, né? Mas a questão da lealdade é muito importante, mas não com o objetivo de reduzir custos, e sim de ter pessoas comprometidas e de confiança na empresa, que acreditam no mesmo valor. Uma coisa muito comum, né, nas relações familiares, tem uma tendência maior a levar as coisas para o pessoal. Então, precisa ter uma inteligência emocional muito grande dos envolvidos, né? Olha a inteligência emocional de novo aí, que eu já falei dela. É preciso maturidade para controlar as emoções e tratar de uma maneira profissional, seja qual for a relação de afeto com os parentes, tá? Então, isso é muito importante. Eu trouxe aqui até uma referência de 2005, não é tão recente, de Freitas e Fresa, que fala na empresa familiar, é característica forte o desejo do fundador e dos sucessores de manterem a gestão nas mãos da família. Mas para que as demandas de mercado sejam atendidas a contento, é imprescindível uma administração profissional e a não acomodação organizacional. Então, eu gostei bastante dessa citação e precisa ter muita clareza, né, no perfil adequado da contratação, para ter os profissionais mais adequados para aquela atividade. E, se possível, ter uma administração profissional controlando tudo isso. Tá? A empresa começa a se profissionalizar quando entendem a diferença de interesses estratégicos da família e execução dos processos que geram valor aos consumidores. Então, não é necessário que os membros da família executem todo o trabalho, não é necessário colocar a mão na massa, mas é justamente quando abrem mão do operacional, o crescimento é alavancado, né? O seu negócio é a gestão. Então, meu negócio é cabeleireiro, meu negócio é imobiliária. Não, o seu negócio é a gestão, é a organização do negócio. Então, somente empresas bem pequenas são compostas exclusivamente por membros da família, né? Então, poderia dizer o MEI, que é um microempreendedor individual, ou até mesmo uma ME. Mas para crescer é muito importante trazer gente de fora. O problema é quando os responsáveis se preocupam apenas com a ascensão dos parentes, né? Que isso acontece bastante, tá? Inclusive, algumas grandes empresas familiares contam com empresas especializadas na administração, que foi o que eu comentei, porém, na maior parte das ações estão às mãos da família, mas na organização, na administração geral, fica essa empresa especializada. Então, assim, se especialize, profissionalize seu negócio para evitar um número, inclusive um número assustador, que o Paulo vai falar um pouco mais, né? 70% das empresas não sobrevivem à segunda geração. É bem triste esse número, né? Mas vou deixar aqui que o Paulo logo mais vai comentar também sobre a questão de sucessão familiar. Ótimo, muito obrigado, viu, professor Eduardo? Bom, Paulo, bem-vindo. Agora a bola está com você. E na continuação, né, do que a Adriana comentou, falou sobre influências familiares na gestão de pessoas, eu queria trazer um pouquinho o assunto dessas influências familiares, mas na gestão de vendas, nos processos de vendas. O que você poderia comentar com a gente sobre isso? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos e todas. Deixe externar a alegria de estar aqui. Peço desculpas o meu ambiente um pouco mais ruidoso. A gente teve que fazer um esforço adicional para estar aqui nessa noite. E, professor Eduardo, um prazer e Alessandro estar com vocês aqui para este bate-papo. Bom, professor, sobre sua provocação, né, acho que o primeiro elemento é o que salva a empresa, o que faz a empresa sobreviver, ir para frente, crescer, são as vendas. Esse é o primeiro objetivo. A empresa familiar tem ali congrega a família. A ciência mostra várias razões por qual os empreendimentos iniciam pelos membros da família, muitas vezes. Nós temos um percentual alto, como disse a Adriana, de empresas que tem pelo menos um dos sócios como membro da família, mas a característica mais importante, o motivo da gente ter essas organizações estruturadas são as vendas, são a entrega dos bens e serviços que elas produzem. Então, neste contexto, na ideia de profissionalização, passa muito fortemente pela lógica de estruturar o seu departamento de vendas para além do seu departamento de produção. Então, a Adri falou um pouquinho sobre os elementos da gestão, o quanto é importante a família estar preocupada com a gestão e dividir bem a tarefa, capacitar as pessoas para as tarefas que vão desempenhar.
Muitas vezes, nessas empresas, os produtos têm uma carga grande ali dos seus fundadores, seja ela uma empresa mais patriarca ou matriarca, mas estruturar o processo de vendas de uma maneira organizada e profissional, com um bom funil de vendas, entendendo o que é o topo do funil, né? Como que chega, como que eu desperto o interesse das pessoas, para depois eu gerar interação com essas pessoas, para, no final, exercer o processo de vendas. Então, profissionalizar, entender que o processo de vendas ele pode estar envolvido dentro do processo de marketing. O processo de marketing, visibilidade e propaganda são processos importantes, mas eles são processos que são diferenciados. A venda requer uma experiência, a venda requer um planejamento para isso, um pensamento pela cabeça do cliente. E que nós estamos em organizações familiares, é muito importante a gente conseguir ter esse movimento empático para pensar pelo lado daquele que vai consumir o meu bem, o serviço. E a partir desta experiência, fazer esse planejamento de vendas para além do planejamento de marketing. Hoje em dia é muito comum as pessoas imaginarem o marketing como uma bala de prata, que resolve todos os problemas. Mas o marketing ele vai introduzir e levar o cliente até um certo momento. Daí em diante, é um processo de venda planejado e eficiente que vai levar ao seu objetivo final, que é vender, faturar, colocar dinheiro para dentro para continuar fazendo o círculo virtuoso da empresa. Legal, Paulo. Muito bom, legal. Você falou em planejamento, né, em planejamento de vendas. Isso nos remete a estabelecimento das metas de vendas, né? Você acha que, pelo fato da empresa ter uma estrutura familiar, o estabelecimento das metas, conflitos familiares acabam interferindo negativamente, impactando negativamente nesse estabelecimento de metas? Professor Eduardo, na nossa percepção e um pouco da nossa experiência, mostra que isso vai depender um pouco do ambiente, né? Então, se o ambiente decisório e o processo decisório está profissionalizado, está claro, a empresa vai ter um ritual para esse estabelecimento. Vai ter que ser guiada por alguns dados sobre o seu produto, a participação, o mercado, o potencial comprador. Isso vai levar a empresa para o estabelecimento de metas de uma maneira inteligente. E aí nós temos, dentro da ciência, que ajuda a estabelecer um pouco de vendas, fazendo uma brincadeira com o inteligente, que eu usei a palavra de propósito, é o estabelecimento das metas chamadas de SMART, que é um acrônico, né? Quando nós formamos uma outra palavra a partir de alguns objetivos. Nesse caso está em inglês, e traduzindo a nossa meta, o estabelecimento de meta num ritual profissional, ele vai ser SMART. O S, trazendo para o português, de metas que são específicas, então você sabe exatamente o que você vai medir de uma maneira específica. Ela é mensurável, então você vai conseguir traduzir ela num número, então vai eliminar a subjetividade dela e colocar ela com elementos objetivos. Ela vai ser atingível. Então, se o ambiente está em paz e nós estamos estabelecendo metas com base nos dados, quem está recebendo essa meta, ou quem está ajudando a compor essa meta, tem a segurança da possibilidade de alcançar essa meta. Então, quando estabelece metas impossíveis, é o primeiro momento para desmotivar, para criar conflito, coisas nesse sentido. Ela também tem que ser relevante. A meta que nós estamos estabelecendo, ela está em harmonia com o objetivo que a minha empresa tem, com aquilo que vai levar a minha empresa adiante. E, por final, ela tem que ser temporal. Então, eu tenho que estabelecer um prazo para que eu possa alcançar essa meta. Então, esse é quando nós temos um ambiente que é o melhor dos mundos. A empresa está profissionalizada, as famílias conseguem separar o que é o momento dela dentro da empresa e o que é o momento dela dentro de casa. Dentro da empresa, possivelmente, você não está falando pai, mãe, tia, você está falando, por favor, professor Eduardo, por favor, professor Alessandro, por favor, professora Adriana. Então, nós conseguimos aqui estabelecer. É um sentimento diferente daquele sentimento de aqui na empresa nós somos todos uma família, não é bem por aí, né? Aqui nós estamos falando de família, família mesmo, continua a relação logo depois. E só para casar com a força das empresas familiares, isso é mesmo uma força, né? Esse convívio, essa conexão para além é uma força muito grande que as organizações têm. Então, esse processo do melhor ambiente
ele acaba ajudando, então, a ter as metas de maneira inteligente nesse procedimento decisório. Quando o ambiente é um ambiente de conflito, até as metas mais inteligentes vão gerar conflito. Porque, neste caso, o diálogo ele não está voltado para estabelecer a meta e achar o sucesso da empresa, como a gente já viu que é vender. Mas, muito possivelmente, encontrar qual que é a raiz do conflito para poder solucionar. Então, aí entram outras características de gestão de pessoas, de comportamento organizacional, que vai precisar ir mais a fundo para dissipar, e aí sim a gente levar para aquele ambiente que é o mais saudável, que vai levar a empresa para mais frutos. Legal, Paulo. A gente até recai no que a Adriana falou sobre profissionalização da empresa, né? Quer dizer, essa profissionalização ela é um guarda-chuva, né? Que deve estar norteando todas as áreas da empresa, né? Legal, Paulo. Muito obrigado, hein? Alessandro, com você. Obrigado, professor. Nós vamos conectando os assuntos, né? E muito interessante que quando nós olhamos para esse cenário desde o início da pandemia, nós vimos que muitas tendências acabaram sendo aceleradas. O próprio aspecto da questão da transformação digital, né? Então, nós estamos falando aí, o Paulo comentou muito essa questão e a Adriana também, da profissionalização. Nós temos uma pesquisa que é realizada desde 98 aqui no Sebrae, que é a de mortalidade e sobrevivência das micro e pequenas empresas. E os três principais itens que contribuem com o insucesso dos negócios, segundo essa pesquisa, na ordem são insuficiência do planejamento prévio à abertura do negócio, deficiência na gestão e o comportamento empreendedor pouco desenvolvido. Então, esses três pilares eles acabaram sendo bastante abordados nesses tópicos, né, que nós falamos. Então, Adri, eu queria, dentro desse contexto, perguntar um pouquinho para você desse aspecto tão importante que é a questão da tecnologia, né, que permeia todo esse ambiente. Ele não deve ser tratado como um capítulo à parte, né, até onde nós entendemos, mas queria que você comentasse um pouquinho para a gente, então, sobre a transformação digital nas empresas familiares e como se ter acesso a essas novas tecnologias, né, de que forma essas tecnologias são escolhidas, por favor. Legal, Ale. Falar de tecnologia, de transformação digital, esse é um assunto que eu particularmente sou apaixonada. Mas sei que é um dos grandes desafios das empresas familiares, a questão de adaptação à tecnologia, à inovação, a todas essas coisas novas que têm entrado, né? Mas com a tecnologia permite maior eficiência e produtividade nas empresas de qualquer setor. E com a transformação digital, torna os processos das companhias mais ágeis, mais flexíveis, com foco total na necessidade do cliente, porque a gente consegue customizar as necessidades, né? Por isso a importância da empresa, dessa pequena empresa, olhar sim para a transformação digital. Na gestão de empresas familiares, a desorganização dos fluxos é algo frequente. E isso pode atrapalhar muito o aproveitamento das soluções tecnológicas disponíveis, né? Então, se eu vou implantar um chatbot, se eu não tenho um fluxo do processo de atendimento, como é que eu vou fazer isso? Então, por isso é muito importante o mapeamento dos processos para você conseguir avançar nessa questão tecnológica. Ter os processos organizados, então, se não tem, a empresa precisa ter, coloque isso no papel, organize para conseguir avançar nessa parte tecnológica. Geralmente, né, os comandantes, os gestores e tudo mais, acabam se preocupando menos do que deveriam com a inovação, como estratégia de negócio. E qualquer empresa tem que ter longevidade, precisa se preocupar com os avanços da tecnologia. Inclusive, já falando aqui da nossa feira do empreendedor que começa sábado, depois eu vou falar mais, mas a gente está fazendo uma pergunta para os clientes no início, né? E a pergunta que o cliente mais responde, né, a resposta que ele mais fala, é que ele quer inovar. Então, ele quer inovar, ele quer avançar. E para isso, aí, a tecnologia está aí, está disponível para a gente conseguir avançar nisso, né? Uma pesquisa recente do Sebrae fala que somente 28% das empresas familiares acreditam ter fortes recursos digitais. Mesmo nesse período de pandemia, muitas empresas não conseguiram avançar. Tiveram avanços, mas algumas não conseguiram avançar nessa questão de recursos digitais, né? Sobreviveram da maneira que foi possível, mas não conseguiram avançar de uma maneira efetiva na parte da tecnologia. E grande parte das empresas informou que querem ter aumento aí nos próximos 2 anos, né? Então vão começar a buscar. Mas muitas vezes os empresários têm conhecimento da tecnologia, né? Então eles são usuários de tecnologias, eles têm aí redes sociais, utilizam marketplaces, só que eles não conseguem associar isso à empresa deles, né? Como é que eu posso gerar valor ao meu negócio com essa tecnologia? Inclusive, existem muitas tecnologias que eu estava comentando aqui que têm
que é possível de você investir sem ter um alto investimento, tá? Então, por exemplo, posicionar a empresa em um marketplace, não precisa investir muito, o custo é baixo, né? Existem diversos parceiros que podem apoiar com isso, essas pequenas empresas. Ou até mesmo chatbots para atendimento, estão muito acessíveis, muito mais acessíveis do que eram antes, né? Então, é mais barato você conseguir implantar a automatização do seu atendimento por um bot, por exemplo, de uma maneira mais barata, de uma maneira com custo baixo, tá? E inovar é uma das saídas para as marcas e empresas que querem continuar sendo relevantes no mercado. Se eles não pensarem em inovação, não pensarem nessa questão da transformação digital, provavelmente eles não vão conseguir se manter relevantes no mercado. Vou trazer aqui um exemplo da Magalu, né? A Magalu agora que é a Magazine Luiza, né? Que agora se chama Magalu. O Frederico, que é o filho da Luiza, ele criou um laboratório para começar a trazer a tecnologia para a empresa, né? É uma empresa familiar, né? A Magalu, que foi o Luiza Lab. Eles criaram um laboratório de inovação para começar a trazer essa inovação para dentro da empresa. E ele falava bastante, deve falar ainda, que ele queria ser uma empresa digital com pontos físicos. O objetivo dele era esse, era avançar nesse caminho. E hoje já é algo natural dentro da empresa, né? Já existe isso, mas demorou para ser aceito, né? Demorou para os funcionários aceitarem isso, para transformarem isso de uma maneira natural dentro da empresa. Inclusive, esse Luiza Lab, ele ficava num prédio apartado por um bom tempo. Depois ele se tornou aí parte dentro da organização, tá? Então, resumindo, é muito importante ter alguém na empresa que pense nisso, que pense nos avanços tecnológicos. Então, se de repente não for o dono da empresa, precisa ter alguém que olhe isso com carinho, que pense nesses avanços tecnológicos. E pelo que a gente viu aqui já na nossa pesquisa da feira, né, as pessoas estão começando a querer olhar isso, estão querendo inovar. Então, é um bom caminho aí que a gente já vê pela frente. Muito bom. E tudo isso aí permeado aí, claro, por essa questão do planejamento, do comportamento, né? Então, muito bacana. Antes de passar, professor, obrigado. E antes de passar, professor Eduardo, eu queria novamente reforçar para todos aqueles que estão nos acompanhando que se tiverem alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade para colocar no nosso chat e ao final a gente vai ter a oportunidade também de selecionar algumas ali dentro do nosso tempo para responder. Muito obrigado. E, professor Eduardo, devolvo para você. Obrigado, Alessandro. Paulo, com você agora de novo. Olha, esse não é um assunto que a gente quer explorar com profundidade nesse nosso encontro. Por quê? Porque a gente vai ter esse assunto detalhado um pouco melhor num próximo evento que nós vamos fazer, tá? Em novembro, quem estiver acompanhando a gente aí vai ser convidado, né? Mas eu queria deixar uma palhinha. Então eu queria te ouvir com relação à gestão da sucessão. É um assunto que é muito falado, é uma preocupação, né? Quando se trata de empresas familiares. Queria entender o seguinte: atualmente, nas empresas familiares, qual é a importância desse assunto na pauta das reuniões, das discussões do dia a dia? O que você tem para falar para a gente sobre isso? Bom, professora, primeiro que eu tenho a dizer é que ainda bem que é uma palhinha, porque nós íamos precisar de mais um bom tempo para a gente detalhar esse ponto, né? E com certeza já estou inscrito para poder assistir e mandar perguntas e contribuir com o evento. Parabéns pela iniciativa. Bom, a sucessão familiar, ela é importante, mas o primeiro elemento é a compreensão da finitude, a compreensão da necessidade de um dia deixar uma nova geração assumir. E isso passa por construir o desejo desta próxima geração de querer manter aquele negócio. Então isso começa muito além, né? Começa, se eu tenho uma empresa, meus filhos são pequenos, levá-los à empresa para viver o ambiente. E claro, como todo pai, a gente só pode desejar o melhor para os nossos filhos. E se durante o processo de escolha desses sucessores é entender que ele não quer mais levar aquele negócio, opa, temos aqui um problema. Temos dentro do ambiente familiar um possível sucessor, mas o primeiro ponto, e talvez o mais importante, é o reconhecimento da geração atual da finitude, da compreensão de que todos nós passaremos, de que todos nós temos uma capacidade laboral e que mesmo que nos aposentemos,
nós vamos continuar contribuindo, mas em outra posição. E aí a profissionalização é importante, porque eu posso deixar de ser quem toma as decisões, mas eu posso formar um conselho, que é um dos processos de transição e profissionalização das empresas. Muitas vezes as empresas chegam à conclusão de que a sucessão precisa ser por meio da venda da empresa. Por quê? Se nós não temos quem faça a sucessão, nós podemos organizar isso e fazer daquele legado uma parte de uma outra empresa maior, fundir, entender, unir forças com outro competidor. Essa também é uma forma de sucessão. Ele não vai ficar na minha família, mas o negócio está preservado. E o valor que ele gerou vai ser revertido para a minha família. Então, a sucessão tem inúmeros caminhos. Não só a sucessão no sentido de que, com toda certeza, um filho, um sobrinho ou alguém vai passar a ser o gestor da empresa. Mas a possibilidade, ou as várias possibilidades que eu tenho de construir essa sucessão, mas todas elas, professor Eduardo, vão passar pelo reconhecimento da finitude. Isso é bonito, é quase filosófico, né? Isso mostra, mais uma vez, a força. Começamos com uma bela mensagem bíblica que nos fez refletir sobre isso, e aqui agora uma mensagem da ciência que as pesquisas apontam sobre isso, juntando aqui alguns elementos de fé e ciência. Então, espero ter aquecido os motores adequadamente para o que virá aqui no mês que vem. Acredito que sim, acredito que tenha dado uma bela aquecida, mas eu queria pegar ainda um gancho com a sua resposta. Você acha que hoje as empresas se preocupam, elas têm essa consciência dessa finitude? Ou a sucessão ainda é tratado como um assunto um pouco tabu, meio tabu dentro das empresas? Não, não vamos falar disso agora. Ela é um grande tabu. Quando você considera o volume das organizações, principalmente as menores, é muito compreendido pelo fundador ou fundadora, pelo gestor, por quem está no comando, principalmente quando é a próxima geração, e aí é muito comum quando eles estão interessados, né? Quando tem o sucessor. Mas peraí, você já quer me enterrar? Eu ainda estou vivo. Né? Então, este incômodo acaba transformando esse tema num tabu. Enquanto, na realidade, o mais prudente é que quanto mais cedo pensarmos, e aí não precisa morrer, podemos construir um conselho, podemos te dar mais qualidade de vida, podemos abrir espaço para inovação por meio dessa renovação. Então, professor, ainda é um tabu, ainda tem muito tema a explorar e precisa, principalmente, perder essa sensação de discutir sucessão é querer a morte do fundador ou da geração que está no comando. Não é isso, com certeza. Ótimo, Paulo, obrigado. Um excelente ponto de vista esse seu, né? E que certamente, para quem está nos ouvindo, está nos acompanhando, deve ser um tema muito interessante que vai poder ser acompanhado aí por todos. Em novembro, nós ainda vamos definir a data, em que esse tema vai ser debatido com um pouco mais de profundidade. Bom, eu gostaria então de deixar tanto para o Paulo como para a Adriana alguns minutos aí para eles tecerem as considerações finais. Se a Adriana quiser começar, Paulo ainda está aí retomando o fôlego, a Adriana já está descansada, então eu passo a bola para a Adriana. Legal, obrigada. Vou trazer aqui 4 pontos importantes, né, que a gente considera importantes para uma empresa familiar. Mas antes disso, só falar um pouquinho em relação a pessoa pode achar, né, pode olhar pelo lado de ser mais fácil devido a ter uma relação mais próxima e de confiança, né? E por outro, podem considerar mais difícil devido a vícios e excesso de informalidades. Mas quero dizer que é um bom negócio, sim. Seja empresa familiar, seja sozinho, é um bom negócio, sim. Empreender é um bom negócio. 4 pontos importantes que eu vou trazer aqui, né? A primeira questão, defina a hierarquia. Então, é preciso estar claro para todos quem são os líderes e quais são as suas atribuições e responsabilidades. Por isso, a questão da gestão profissionalizada, tá? Então, essa é uma coisa muito importante. Planeja a sucessão, que o Paulo acabou de falar, é um tabu. A gente precisa parar para pensar nisso, senão vamos continuar com esse percentual de 70% das empresas fecham na segunda geração. Não é possível, vamos tentar mudar isso, né? Então, a entrega do bastão para a segunda geração é muito importante, é um processo que toma muitos anos, não é rápido. Então, é necessário você planejar isso com antecedência.
que precisa ser pensado, executado com calma, análise do perfil para saber se a pessoa, né, se o sucessor tem um comportamento empreendedor. Aqui eu já vou deixar, na verdade, falando sobre o nosso curso Empretec, para analisar o comportamento empreendedor, para fomentar o comportamento empreendedor de cada um, né? Que, inclusive, vou falar que ele está gratuito até o final do ano, ele é um dos nossos produtos mais caros, ele está gratuito até o final do ano, então o Empretec é uma ótima oportunidade aí. Outra coisa, aposte na profissionalização. Então, em vez de encher a empresa de parentes, né, contrate profissionais qualificados. Lembrando que a satisfação do cliente é mais importante que agradar a todas as pontas da família. Então, organizar o bolso, né, a questão da empresa e pessoal, que continua sendo um grande desafio das empresas familiares, a questão de ficha técnica dos produtos e serviços, controlar custos fixos e variáveis. Então, tem diversas coisas aí importantes de se profissionalizar. E, por último aqui, controle as emoções. Então, é muito importante, não confunda o pessoal com o profissional, né? Então, na gestão de empresas familiares, as decisões precisam ser, sobretudo técnicas e não afetivas, tá? Então, é muito importante isso também, trazer essa parte profissional para a empresa, tentar separar isso de alguma maneira, né? Então, faça diferente do que já existe, acredite, confie, empreenda aí para a gente conseguir aumentar esse número de empreendimentos e que tem sucesso aí na sucessão. Ok, obrigado, Adriana. Paulo, quer dar uma palavrinha aí com as considerações finais? Eu quero sim. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui. Estou muito honrado por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui. Quero repetir, né? O que salva um negócio é venda. Planeje sua venda. Queira vender mais. Inove na venda. Use um processo de transformação digital, use um CRM para controlar as suas interações com os seus clientes. Agite a rede de contatos. Isso é muito importante. Isso vai garantir uma longevidade para o seu negócio. Sempre que preciso, peça ajuda. E o Sebrae está aqui para buscar dar essa ajuda, para buscar dar essa informação, para ser esse apoio, para ser esse parceiro. Muitos negócios têm nascido, especialmente na pandemia, por uma necessidade. Mas essa necessidade, por meio do empreendedorismo, tem encontrado abrigo e dignidade. E empreender dignifica. E qual o problema de começar usando a força da família, a força da necessidade que eventualmente esteja acontecendo? Nós estamos vendo um aumento da necessidade, do empreendedorismo por necessidade, mas que isso pode perdurar, porque isso dignifica. Nós acreditamos nisso. Estamos aqui para ser esse apoio. E aí, para chamar mais uma vez a atenção para a nossa Feira dos Empreendedores, eu termino dizendo que empreender é para todos. E por isso nós acreditamos e queremos tanto isso. Brasil empreendedor. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, pelo bate-papo, pela honra que é estar aqui e poder trocar ideia e aprender um pouquinho com gente tão inteligente como a Alessandro, Adriana e o professor Eduardo. Boa noite e muito obrigado. Ô, Paulo, deixa eu falar rapidamente da feira que ele lembrou aqui. A nossa Feira do Empreendedor começa sábado, ela está incrível. É a maior feira de empreendedorismo do mundo. Está no Brasil, a maior feira de empreendedorismo do mundo. Então você não pode ficar de fora. Do dia 23 a 27 de outubro, ela é online, ela é gratuita. Vai ter temática sobre questões de empresas familiares, tá? Que eu já assisti essa palestra, é incrível. Vai ter essa temática também, além de diversas outras temáticas. Então, deixa aqui o convite para todos, tá? Feira do Empreendedor Sebrae 2021, coloca no Google que você vai achar. Faça sua inscrição, começa sábado. Obrigada, viu? Obrigada a todos pelo convite. Alessandro? Muito obrigado, professor, Adri, Paulo. A ideia era exatamente aqui é uma provocação, né? É um bate-papo, é uma troca, não de maneira alguma esgotar nenhum dos assuntos que foram levantados, mas especialmente num trabalho de sensibilização, a importância desses temas, porque, segundo os dados do monitoramento global de empreendedorismo, empreender continua sendo um dos principais sonhos do brasileiro. Dos brasileiros. Então, apesar do cenário ainda com muitas dificuldades, como o Paulo bem colocou, do empreendedorismo por necessidade, muitas oportunidades estão surgindo. Então, muito importante que as pessoas
sensíveis a esses pontos, busquem essa capacitação. O professor Eduardo falou muito bem que essa é uma primeira série de muitas que falarão aqui também da Universidade de Mackenzie sobre negócios familiares. Então, aproveitem essas informações que estão disponíveis, tanto da feira do Sebrae, do empreendedor, quanto das outras soluções que virão. Né? Foi colocado até o link aqui no chat, agradecemos. Mas a ideia exatamente dessa construção. Né? Acreditamos que o empreendedorismo é um grande alavancador socioeconômico e, como o Paulo falou, queremos muito aí um Brasil empreendedor e certamente todos nós ganharemos com isso. Então, muito obrigado, professor, pela oportunidade também. Professor Marcos Franklin, lembrei muito dele aqui, viu, quando a Adriana falou de inovação e tecnologia, me deu aula desse tema no mestrado, então reativou aqui vários pontos importantes que nós vimos e esperamos que realmente a troca de hoje tenha sido rica para todos, né, essa experiência, e contem sempre com o nosso trabalho também. Muito obrigado, professor. E obrigado, Adri e Paulo. Professor, Legal, desculpa. obrigado, Alessandro. Perdão, só deixar aqui, não posso esquecer disso, deixar aqui um abraço fraterno a todos do nosso diretor técnico, Ivan Rusni, que além de executivo do Sebrae, é empreendedor de negócios familiares também, então, que está acompanhando, que sabe dessa ação aqui em parceria, então, deixar o abraço dele a todos. É importante aqui o lembrete em nome de toda a nossa diretoria. Muito obrigado. Muito bom, obrigado pelos comentários de todos. Eu estou dando uma olhada aqui no bate-papo, né? Muitos convidados colocando suas opiniões, parabenizando a palestra, muito legal essa interação. Ninguém fez assim uma pergunta específica, mas colocaram alguns comentários interessantes que a gente poderia até trabalhar um pouco em cima, se vocês se sentirem à vontade, né? Por exemplo, um comentário, aqui não está citado o nome de quem falou, mas um comentário interessante. Conceder privilégios a membros da família afeta a produtividade e os resultados. Sempre é preciso advertir. E isso é uma verdade, não é? Entra naquele aspecto de que a gestão precisa ser profissionalizada. Acho que a Adriana e Paulo falaram bastante sobre isso, mas se vocês quiserem completar alguma coisa sobre essa questão de privilégios, passo a palavra para vocês. Professor Eduardo, eu acho importante também, Cintia, precisa ser alertado. A Adriana falou que ouçam feedback, isso é um elemento importante. Eu só gostaria de acrescentar a seguinte questão: peça ajuda. Tenha um grupo externo de consultores, quanto com o Sebrae, para pedir ajuda, porque pode ser que isso esteja acontecendo e você não está percebendo. Esse privilégio ele pode ser inconsciente, sem querer. E isso vai gerar problema entre a família ou entre aqueles que não são da família. Então, não deixe de pedir ajuda. Né? Não precisa ser super-herói para ser empreendedor e nem empreendedor familiar. Então, era este o comentário adicional que eu gostaria de fazer sobre esse tema. Legal, Muito Paulo. bem. Só complementando também, além dessa questão de pedir ajuda, né? Conte aí com o apoio do Sebrae, nós temos ótimos aí consultores, cursos que podem te orientar como gerir pessoas, né? Como lidar com pessoas, que é um grande desafio de muita gente. Então, conte com apoio, ou até mesmo com a questão da empresa profissionalizada para a questão de gestão e operação, né? Com certeza ela vai conseguir apoiar muito e direcionar muito esse empreendedor para saber como lidar. Mas isso que o Paulo falou. Ouça feedbacks, ouça o seu time, ouça seus clientes, é muito importante. Eu acho que aí está a chave do sucesso, a chave de você conseguir acertar e não errar na mão, tá bom? Muito bem. Ok, gente. Muito obrigado aí pela posição de vocês, por essa palestra tão esclarecedora, essas respostas tão objetivas, mas efetivas, eficazes. E eu imagino que essas colocações de vocês tenham deixado bastante claro aí para a nossa audiência, né? A importância de você ter essa gestão profissional, a importância de você lançar mão de ferramentas que já estão desenvolvidas no sentido de uma gestão mais eficaz da empresa familiar, né? Então, gostaria de deixar aqui meus agradecimentos à Adriana, ao Paulo, ao Alessandro, pela condução de maneira harmoniosa de como foi o evento, né? Gostaria de agradecer aos convidados, né, a nossa audiência aí,
por terem aceitado esse convite, terem participado desse webinar e por terem dado contribuições interessantes, né? Gostaria de agradecer a equipe do Mackenzie Soluções também, que nos ajudou muito na organização do evento, e a todos que nos acompanharam. Então, mais uma vez, muito obrigado aos palestrantes, aos convidados. Gostaria de deixar meu boa noite a todos e até novembro, o nosso próximo encontro com um formato diferente, mas que todos vão saber em breve. Abraço a todos, muito obrigado. Obrigado. Até logo. Abraço, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Até logo. Boa noite.